Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor etion ha-Shabbat lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, onde estamos examinando a Parashá Kitavô, que quer dizer quando entrares, estaremos examinando agora na porção da Torá o texto de Deuteronômio, Deuteronômio 27, versículo 18, que diz assim, meus queridos, dentro da Parashá deste Shabbat. O Eterno assim fala: maldito aquele que fizer que o cego erre de caminho, e todo o povo dirá amém. Então, queridos, somente esse versículo, o Eterno aqui fala que maldito é aquele que fizer com que o cego erre de caminho. Quem é o cego? Cego, aqui a gente tem que entender, além da parte literal, é claro, né? Porque a pessoa que fizer um cego errar de caminho é uma maldade muito grande, e maldito será, conforme está a palavra do Eterno. Mas também, na leitura, né, profunda, né, da revelação dessa palavra, nós vamos entender que o cego é aquele que não conhece a palavra, ou que não tem entendimento da palavra de Deus, ou que conhece alguma coisa da palavra, mas não conhece ela toda. Então o Eterno está dizendo assim: se alguém fizer com que aquela pessoa que não conhece a palavra, ou que conhece não tanto a palavra, erre de caminho, ou até uma pessoa que conheça a palavra, mas não conhece toda, né? Alguém que fizer que aquela pessoa que conhece a palavra, mas não conhece toda, erre de caminho, ou seja, vá após um outro caminho, maldito será. E qual é o caminho que não se pode errar? Né? Aqui diz, maldito aquele que fizer o cego errar de caminho. Qual o caminho que não se pode errar? Nós vamos ver isso, meus irmãos, ali em João capítulo 14, né? Verso 6, no qual Yeshua diz, eu sou o caminho. Aleluia. Então, a palavra do Eterno, na leitura revelativa, na leitura dos mistérios do Eterno, ali em Deuteronômio 27, 18, ele está dizendo, maldito aquele que fizer o cego errar de caminho, errar no alvo, que é Yeshua. E quem é Yeshua? Aí nós vamos ali em João, louvado seja Deus, nós vamos ali em João, capítulo 1, no verso 1, diz que Yeshua é o verbo. E no João 1,14 diz que Yeshua é o verbo que se fez carne. Verbo é a palavra. E se a gente for lá em Apocalipse, meus amados, louvado seja Deus, ali no livro de Apocalipse, se você for comigo ali em Apocalipse, louvado seja Deus, no capítulo 19, Apocalipse 19, você vai ver que Yeshua, no versículo 13, diz assim, que o seu nome é a palavra de Deus. Então, o caminho é Yeshua, que é a palavra de Deus. Então, o caminho é a palavra de Deus. Então, o que o Eterno está falando ali, queridos? Em Deuteronômio 27, verso 18, maldito o homem, maldito aquele que fizer um cego, ou seja, alguém que não conhece a palavra, de errar o caminho, ou seja, de errar a palavra de Deus, de não cumprir a palavra de Deus, de ensinar errado a palavra de Deus. Então, na verdade, o que o Eterno está mostrando ali, ele está amaldiçoando aquele que ensinar erradamente a palavra de Deus. A palavra que está nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. O servo de Deus, a serva de Deus que estiver ministrando alguma palavra, deve ter o máximo cuidado para não fazer aquele que ouve errar. Que se estiver ensinando algo que é contrário à palavra, ou que não está de acordo com a palavra do Eterno, de Gênesis a Apocalipse, ali, querido, aquela pessoa se torna amaldiçoada por Deus. Por isso, meus queridos amados, nós vamos observar que ali o presbítero Tiago, que era meio-irmão de Yeshua, ele diz ali no capítulo 3 da Epístola de Tiago, no verso 1, ele diz assim, meus irmãos,
muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Queridos, é uma responsabilidade muito grande ministrar a palavra de Deus, porque não podemos fazer com que aqueles que estão ouvindo errem o caminho. Porque aquele que fizer alguém errar o caminho é amaldiçoado pelo Eterno. E a gente, para ser abençoado pelo Eterno, a gente tem que ensinar a verdade, o caminho, a palavra do Eterno, que está nas Escrituras. Louvado seja Deus. E a gente vê, queridos, que ali também o Eterno fala ali em Levítico 19, louvado seja Deus, ali no verso 14, ele diz assim: não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Eterno. Novamente ele fala, não porás tropeço diante do cego. Não vai fazer com que o cego tropece, porque ele não enxerga. Como é que você vai botar um tropeço diante do cego que ele não enxerga? A mesma coisa, aquele que ensina um caminho errado para o cego, uma pessoa que não conhece, ele vai acreditar naquela palavra pensando que está na Bíblia e não está. Pensando que é isso que o Eterno quer e não é isso que o Eterno quer. Então, quem ensinar errado, queridos, é muito perigoso. Amém? Importante a gente ensinar a verdade, ensinar com responsabilidade com o Eterno. Aleluia! Então, aqui ele fala também, né, interessante aqui no verso 14 de Levítico 19, ele diz assim, não amaldiçoarás ao surdo. Por quê? O surdo não ouve. Como é que a pessoa vai falar? Amaldiçoar o surdo, né? É a pessoa que usa de artimanha para com o surdo, enganando o surdo, ou seja, enganando uma pessoa. Amém? Deus não quer isso. Deus quer que a gente seja correto na ministração da sua palavra, meus irmãos. Não pode ensinar aquilo que não está na Bíblia, muito pelo contrário, aquilo que as pessoas muitas vezes acham que é certo, mas é contra a palavra do Eterno. Porque o Eterno, ele colocou na sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, qual o dever de cada um de nós. E ele diz, nós temos que ensinar ao cego a verdade para que ele acerte o caminho, para que ele vá no caminho certo. Aleluia! E o caminho é Yeshua HaMashiach, a palavra de Deus. Aleluia! Queridos, aqui também fala, meus irmãos, na carta de Yeshua à igreja de Pérgamo, ali em Apocalipse capítulo 2, amém? A gente vai ver aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 14, Yeshua faz uma advertência às igrejas, ele diz assim, é o próprio Yeshua, mas algumas poucas coisas, Apocalipse 2, 14, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Cuidado, queridos, porque não se pode ensinar tropeços. Ou seja, tropeço é o quê? É aquilo que está lá em Levítico, né? Colocar um tropeço na frente de um cego. Amém? Ensinar uma pessoa que não tem conhecimento pleno da palavra, algo que é contrário à palavra, isso é muito perigoso, meus amados. Isso é muito perigoso. E Yeshua está dizendo aqui que tem contra essas pessoas que fazem isso. E ele diz aqui, no verso 16, arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti contra eles, batalharei com a espada da minha boca. Ele diz, eu vou encarar essas pessoas, quando ele diz que vai batalhar contra, é porque ele vai encarar como inimigos. Amém? Então a gente não quer Yeshua como inimigo da gente, a gente então tem que ensinar direitinho tudo que está na Bíblia, irmãos, corretamente, irmãos. Corretamente, sem enganos, sem ir atrás de falsos ensinos. Amém? Porque se você falar um falso ensino como se fosse verdadeiro para os outros, você vai pagar diante de Yeshua. Amém? Yeshua está dizendo aqui que batalhará contra essa pessoa com a espada da sua boca. Amém? É o que está aqui, Apocalipse 2,16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Contra que ele fala. Yeshua HaMashiach. Amém? Então, queridos, que nós possamos ensinar a palavra de Deus, a verdade. O verdadeiro profeta é aquele que fala o que está na Escritura. Não fala em benefício próprio, ele fala em benefício do Eterno.
ele fala em benefício do reino de Deus. Então, queridos, que esta palavra continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom. Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.